No capítulo 7 de Romanos, preste atenção nisso. Você vai ver que ali, 7 vezes, você vai encontrar a palavra eu. 7 vezes. Eu. Vida do ego. Sabe quantas vezes aparece a palavra espírito no capítulo 7? Uma vez. Então qual é a síntese disso? Aonde o nosso eu governa, o espírito é fraco. A vida no espírito é fraca. Porém, quando você abre o capítulo 8, você vai encontrar 18 vezes a palavra espírito. E sabe quantas vezes a palavra eu? Uma vez. Aonde a vida do espírito é superabundante, o eu é esmagado. Precisamos de uma exposição sobre isso? Não, está tão claro, irmãos. Vida no espírito é a vida que sobrepuja o nosso ego, o nosso eu. Então aqui no Novo Testamento você já vê que a vida do espírito, ou a vida no espírito, o andar no espírito, é estar na presença de Deus. O apóstolo João é um grande exemplo disso. Se você observar no livro de Apocalipse, podemos usar isso como uma linda ilustração. Talvez você pode pegar esse exemplo de João em Apocalipse como que um grande facho de luz sobre esta frase: em cuja presença estou. Porque é justamente isto, esta verdade sobre a vida no Espírito jorra como uma grande luz sobre essa frase: em cuja presença estou. Então quando você abre o livro de Apocalipse, você vai ver 4 vezes João dando ênfase à vida no Espírito. E quando você estuda essas 4 vezes, você vai ver que aqui ele tem 4 visões. E estas 4 visões, elas formam que como 4 pilares para todo o conteúdo profético deste livro. Vamos olhar essas 4 citações. Primeiro, capítulo 1. Vem comigo aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Anote estes textos, porque são importantes. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu estive em espírito no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Escreve em um livro que vês e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. E se você seguir essa profecia, você vai ver que aqui João tem a visão das 7 igrejas da Ásia e a centralidade que Cristo ocupa no meio delas. Então veja, ele esteve em espírito, ele estava em espírito, e foi em espírito que ele teve a visão gloriosa da centralidade de Cristo, da sua preeminência sobre a sua igreja. Não somente sobre a igreja, no sentido geral, como também no sentido particular, em cada localidade. A expressão de Cristo na igreja, em cada particularidade, em cada geração. Cristo tem o seu lugar central, essencial, de completa e absoluta preeminência. Então ele vê a preeminência de Cristo sobre a sua casa. Mas como foi possível João ver isto? Em espírito. Porque ninguém em si mesmo, de si mesmo, com a força da sua alma, do seu intelecto, poderá conceber essa realidade gloriosa da centralidade, da glória, da preeminência de Cristo sobre a igreja. Irmãos, nós não podemos, mas não podemos mesmo contestar, e com tristeza temos que admitir que de certa forma o cristianismo hoje, ele tem apresentado a igreja na frente de Cristo. A igreja tendo preeminência sobre Cristo, de maneira consciente ou inconsciente. Nós vemos isto. Mas qual a razão, irmãos? Falta da vida no Espírito. Porque quando nós temos a vida no Espírito, aqui, neste maravilhoso livro, nessa maravilhosa experiência de João, nós vamos ver que Cristo é central, que a presença de Cristo é preeminente e absoluta na igreja e sobre a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja.
Vamos para o capítulo 4, versículo 2. Aqui ele vai ter a visão do trono. Diz assim: imediatamente estive em espírito. Apocalipse 4:2. E eis que um trono estava colocado no céu, e um sentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Irmãos, aqui ele tem uma visão do trono de Deus. E que visão gloriosa, irmãos. Porque essa visão é uma visão muito importante, Apocalipse. Porque se nós não temos essa visão, o que nós vamos fazer? Com certeza, nós vamos fugir do livro de Apocalipse. Nós vamos correr desse livro. E se tem uma coisa que o inimigo tem feito com a igreja, é manter a igreja longe desse livro. Ou então ele faz o contrário, ele mantém a igreja atolada nesse livro, mas de maneira negativa. Aí as pessoas olham aqui e ficam procurando o anticristo. Quem é o anticristo? Aí olha para tudo quanto é lado, querendo achar o anticristo nas pessoas, querendo achar o anticristo nos países, querendo achar o anticristo aqui, ali, acolá. E aí elas começam a ver gafanhotos, e começam a ver coisas terríveis, começam a ver terremotos. Elas vão ficando deprimidas, oprimidas, e assim, irmãos, a fé acaba. Porque esse livro tem uma função negativa na vida delas. As pessoas começam a ler esse livro, e muitas pessoas perdem a esperança, porque seus corações e suas vidas estão atoladas neste mundo. E quando elas vêem tanta catástrofe, esses terremotos, todas essas trombetas provocando grandes destruições, elas se desesperam. Mas eu quero te falar uma coisa. Sabe por que João escreveu esse livro de maneira tão sensata, tão sóbria, movido de tanta alegria? É porque ele teve essa visão do trono de Deus. E que esse trono nunca esteve, jamais estará vazio. Ele está sentado, e ele tem toda a centralidade nesse trono. Ele tem tudo sobre o seu governo, sobre a sua autoridade. Mas como é possível, irmãos, nos aquietar diante desse trono? Como é possível contemplar este trono em espírito, andando no espírito? Andar no espírito é a única forma de nós colocarmos a carne debaixo do governo da cruz. Andar no espírito é aceitar o trabalho da cruz, aceitar que a cruz prevaleça sobre a nossa vida, sobre o nosso ego. Então aqui você está tendo essa visão gloriosa. Vamos para o capítulo 17, mais uma vez, são 4 visões. Capítulo 17, versículo 3. E em espírito me levou ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Meus irmãos, a gente muitas vezes fica querendo saber tudo, né? Tantos detalhes. Eu confesso para vocês que minha luz é muito pouca para ver muita coisa aqui. Eu só consigo ver até certo ponto. Quero dizer para os irmãos, minha visão é muito limitada sobre muitas coisas. Mas até onde eu consigo ver, esta besta, ou esta figura dessa mulher aqui, ela é o oposto da figura da noiva. É como que algo totalmente paradoxal. Aqui João tem a visão de uma mulher sentada sobre uma besta. Esse íntimo relacionamento dessa mulher com esta besta precisa falar alto ao nosso coração. Eu sei que muitos já interpretaram isso como sendo o catolicismo. Irmãos, como a gente gosta de falar mal da vida dos outros, como a gente gosta de achar todos os defeitos nas demais religiões. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a probabilidade daquilo que eu consigo ver. Porque para mim seria muito simples essa profecia se eu olhasse e dissesse para vocês: essa mulher sentada na besta é o catolicismo. Para mim é um problema resolvido e estou em paz. Mas eu não fico em paz, porque eu começo a olhar muito, aí eu até paro, falo, não vou olhar muito não, senão eu vou ficar traumatizado. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o Espírito Santo, ele quer nos impressionar. Primeiro João foi capaz de ver isso porque ele estava em espírito, e em espírito ele viu esta mulher.
com nomes de blasfêmia, isto é, nomes que afrontam a Deus, porque nós sabemos que a igreja, ela tem um único nome, e o nome que está sobre essa igreja é um nome que expressa uma realidade corporativa, Cristo. Quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vejo muitos irmãos tentando judaizar a igreja, judaizar o evangelho. Então eles dizem: irmão, nós temos que aguardar o Messias, como Israel. Amém. Israel está aguardando o Messias, mas nós estamos aguardando algo muito mais. Nós estamos aguardando o dia de Cristo. E Cristo para nós tem uma singularidade muito maior do que um salvador da pátria. Cristo no Novo Testamento fala de um homem corporativo. Colossenses 2:2, a última frase, diz que Cristo é o mistério de Deus. É simples, irmão? É simples para você? Cristo é o mistério de Deus, é simples? Você está satisfeito com isso? Eu não estou não. Apocalipse 10:7 diz que quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o mistério de Deus será revelado. Olha aí, irmãos, Colossenses 2:2 e Apocalipse 10:7. Esse mistério vai ser revelado. Aí você vai para o próximo capítulo, Apocalipse 11:15, diz que o mistério foi revelado, porque o anjo tocou a trombeta, e o reino de Deus se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Porém, Apocalipse 2:16 e 17 diz que os vencedores vão reinar. Então você vai entender que esse Cristo aqui, ele fala de um homem corporativo. Por que eu sei disso? E você tem que saber. Por causa de 1 Coríntios 12:12. Olha como é que Paulo interpreta Cristo. Ele diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então você sintetizar, ele diz assim: Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Vou sintetizar mais ainda: Cristo é um homem corporativo. E quando Paulo aprendeu isso, no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus disse assim para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele ouviu o Senhor Jesus dizer eu sou, essa frase no texto original é egoeme. A transliteração dessa frase, voltando para Êxodo 3, é aquilo que Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Naquele dia, Paulo viu que Cristo e Deus são um. Mas quando ele disse a quem tu persegues, Paulo não perseguia Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo. Então naquele dia ele viu que a igreja e Cristo também são um. Aí diz: grande é esse mistério. Qual mistério? Este: e os dois se tornarão uma só carne. Porém eu estou falando, não é do marido e da mulher, eu estou falando de Cristo e da igreja. Amém? Teu nome é o maior, é sobre todos, é sobre todos. Os tronos se prostrarão, todos os governos se renderão, pois não há nome maior. Oh, aleluia, o teu nome é o mais alto, está acima de todo nome. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, tudo está debaixo do teu comando.